Com o ano novo começando, muita gente começa também a refletir sobre a vida que está levando. Alguns se sentem incomodados quando se deparam com a casa cheia de coisas que nem usam mais. Você já pensou em como o desapego pode ser um primeiro passo para uma vida mais leve e feliz? Hoje a gente vai falar sobre como organizar o lar e a mente com a psicóloga Roberta Lopes de Souza, que está conectada aqui comigo. Um ótimo dia, seja muito bem-vinda. Obrigado, Wilke. Bom dia a todas, a todos, a todes. Então, Roberta, muita gente acha que o desapego tem mais a ver com organizar a casa, mas a gente sabe que ele também tem um impacto emocional, né? Por que disso? Como tem, Wilke? Porque o que é que acontece, né? Nós precisamos, o nosso cérebro, ele precisa que a gente dê concretude material para aquilo que a gente tem intenção. Então, na medida que, por exemplo, né, um exemplo hipotético, chega o primeiro dia do ano, eu vou fazer uma listinha, o que é que eu não estou precisando mais em termos de roupas, livros, o que é que pode ser doado, isso tudo vai reverberar também de como a gente vai estar se sentindo a nível subjetivo. Ou seja, quem nunca sentiu que quando a gente faz uma doação, mexe apenas, às vezes nem doa, né? Mas mexe, retira, diminui aquele acúmulo que tem dentro de casa, de como isso faz com que a gente se sinta mais leve, mais suave. Então, o cérebro ele precisa desse mandamento, né? Quando a gente diz assim, vou fazer uma faxina na minha vida, preciso desapegar, eu seguro muitas coisas, eu retenho demais, então o que é que eu preciso soltar? Então, quando a gente faz essa faxina, digamos assim, material, daquilo que eu não estou utilizando, fazer a energia circular, tudo isso reverbera, retorna a nível de saúde mental para nós. Uma das dificuldades mais comuns no desapego é o medo de sentir falta do que foi embora. Como que as pessoas podem lidar com isso de forma mais tranquila? Pronto. O que é que acontece muito às vezes? Isso não é com uma pessoa, é com a maioria de nós. A gente deixa de focar na gente e se pendura, vou usar essa palavra aqui, que aqui no Ceará a gente fala muito, tá? E a gente se agarra e se pendura a questões externas. Por exemplo, isso aqui, esse livro aqui é muito importante para mim, por exemplo. Né? Eu não posso me desfazer dele. Mas, assim, é um livro que você já leu, que, de qualquer forma, se desfazer, doar, entregar para uma pessoa que ainda não leu, ele vai estar fazendo parte da sua vida, das tuas memórias. Então, assim, é muito importante esse movimento, né? Quando a gente tem dificuldade de desapegar, vamos iniciar aos pouquinhos. Começa com aquilo, não precisa ser grande coisa, mas pequenos passos. Vamos fazer uma listinha. O que é aquilo que está de excesso na tua vida? Né? Começando a nível material. Exatamente, esse excesso acaba tomando muito da nossa vida, né? Tanto do nosso dinheiro para fazer a manutenção de tudo, quanto também do nosso tempo para fazer a organização. E tem uma especialista nesse tema, uma designer, ela se chama Rita Wilkins. Ela diz que quando se desfez de 95% das coisas que ela tinha, ela percebeu que as memórias vivem no coração e não nos objetos. Como que a psicologia pode nos ajudar a entender essa ideia de que não precisamos guardar tudo para preservar as boas lembranças? Quando a gente começa a cultivar a presença de estar consigo. O que é isso? Né? Na sociedade que a gente vive, nós somos estimulados a estar dando conta de tudo, a estar respondendo tudo. Então, assim, o corpo é eficiência, entende? Então, assim, o que de fato, o que é essencial? Às vezes é necessário parar e focar aqui no nosso eixo central, no que eu quero para mim, no que eu desejo. E para a gente saber disso, a gente precisa se escutar, diminuir esses ruídos. Existem várias modalidades da gente estar fazendo isso. Por exemplo, o autocuidado, em termos, exemplo, a meditação, psicoterapia, estar com pessoas que a gente ama, acesso a terapias integrativas, enfim, existem vários jeitos, mas assim, o que eu quero dizer enquanto psicoterapeuta é que quando a gente foca na gente, na presença de estar no presente, né, dando valor a cada pequena coisa, a essa experiência do momento, inevitavelmente a gente vai começar a
se desapegar de algumas coisas, de alguns acúmulos, daquilo que a gente não precisa mais, entende? A nível até simbólico. Tá, por que esses sentimentos conflitantes, né, como a culpa, o apego, são tão comuns durante o processo de desapego? Isso está na nossa cultura, essa coisa de acumular bens, comprar muito, consumir demais? Como está, né? A começar pelo nosso sistema econômico, né? Qual é a visão assim de uma pessoa bem-sucedida? É ter coisas, é adquirir bens, é ter sua casa. Aqui, gente, eu não estou falando, desvalorizando esse quesito, né? Eu estou dando um pequeno exemplo de como isso também reverbera nos atos do nosso dia a dia, né? De que a gente precisa acumular para ser. A gente precisa acumular para ser. E não é dessa forma, né? O que de fato faz sentido, o que de fato é importante para nós. Muitas vezes a gente tem aquela prateleira cheia de livros, cheia de mimos, né, de enfeites, às vezes uma mobília exacerbada dentro de casa e a gente não vai fazer uso. Aquilo ali vai criar poeira, vai reter energia, né? Então, como seria importante a gente poder iniciar essa tarefa de ir desapegando, de que a gente se desapegar desses objetos, a gente não vai ficar, não vai diminuir enquanto pessoa, a gente não vai ficar menos preenchida. Muito pelo contrário, a gente vai começar a olhar e observar sobre aquilo que é realmente essencial para a gente poder ter qualidade de vida. O menos é mais. O menos é mais para quase tudo na vida, inclusive, né? Existe algum passo inicial para que as pessoas que estão nos acompanhando agora comecem esse processo de se desapegar dos excessos? Como que a pessoa que está nos assistindo agora identificou que está fazendo mal para ela, que esse acúmulo de coisas, acúmulo de objetos está prejudicando? Qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer para ela mudar de vida? É um exemplo que a gente dá, né? Uma pequena tarefa que é tão simples, uma lista. A começar, você pode começar pela mobília de casa, vai para o departamentos, que assim fica mais fácil, né? O nosso cérebro entende melhor. Vai para o departamentos, né? O que é que está de excesso de mobília? Vamos colocar aquilo que você não usou, uma listinha daquilo que você não usou na sua casa no ano que passou. Vai fazendo e depois faz aquela avaliação, ponto por ponto. Eu vou precisar realmente ainda, né? O que é que eu posso aqui estar encaminhando para frente? E assim, dessa forma, isso acaba ajudando também a nível desse desapego emocional. Porque assim como a gente acumula bens materiais, objetos dentro de casa, né, como por exemplo, a gente também acumula excessos de situações, de acontecimentos que ficam nos pesando. Às vezes um acontecimento que aconteceu 2 anos, 3 anos, e a gente vai pesando, vai acumulando aquilo. Que tal experienciar e tirando essas mochilinhas, esses excessos, né, que vai sobrecarregando a coluna? Então, assim, olha só o que eu quero dizer, como existe uma ligação íntima entre o quesito material e o que é de subjetivo. Quando a gente faz essa listinha daquilo que a gente não usa mais em casa, isso acaba reverberando também a nível emocional. E a gente começa a fazer essa faxina, né, essas tarefas também a nível interno. E acho que uma dica também importante é não tentar fazer de uma vez só, né? Porque aí a pessoa vai se cansar, vai se estressar e é mais provável que ela vá desistir. Então vai por partes ali, né? Pega um cômodo da casa. Isso. Coloca ali, faz 3 pilhas, né, doutora? Coloca 3 pilhas ali. A pilha do que vai guardar, do que vai doar e do que vai descartar. E aí, aos poucos, vai fazendo esse processo para que você se liberte disso aí que está te prendendo, que está te atrapalhando. Quais são os erros mais comuns, hein, que as pessoas cometem durante esse processo de organizar ali e se desapegar? E como que a gente evita esses erros? Pronto, o erro muito comum que me chega ao consultório, por exemplo, é que quando vai fazer essa listinha, né, às vezes, puxa, isso aqui eu não estou precisando. Ah, mas eu preciso tal coisa que eu não tenho. E aí eu vou correr atrás de adquirir, certo? Às vezes eu acabo me desfazendo de algo que não está me sendo útil no dia a dia e acabo trazendo uma outra coisa para ocupar esse lugar. Na verdade, esse lugar não é para ser ocupado. Esse lugar é para ser ocupado não por questões materiais, então pela tua presença, entende? Quando o menos é mais, quando a gente se refere a isso, é sobre essa questão de nós mesmos ocuparmos esse espaço que antes estava totalmente ocupado
por questões que não faziam mais parte do nosso dia a dia, mas por simples acúmulo de a gente achar que a gente precisa daquilo para viver, para ser. Tá certo. Roberta, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas dicas, que as pessoas que estão em casa agora consigam se livrar dos excessos, né? Mandar para longe isso que atrapalha, pode prejudicar assim a vida, prejudica a saúde emocional também. Um abraço, até mais. Até mais. Tchau, Obrigada. tchau.